Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para a abertura do Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito, que tem como tema a Declaração Universal, Constituições Espanhola, Portuguesa e Brasileira, influências, transformações e perspectivas na construção dos direitos humanos e da democracia. Para a composição da mesa de abertura do Congresso, convidamos o acadêmico Alfredo Atié Júnior, presidente da Academia Paulista de Direito, acadêmico titular da cadeira Santiago Dantas e desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dr. Arthur Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Professor Elivaldo da Silva Ramos, superintendente jurídico da USP, neste ato representando o magnífico reitor, professor Varran Agopian. O acadêmico Sérgio Seiji Shimura, vice-presidente da Academia Paulista de Direito, acadêmico titular da cadeira Valdemar Martins Ferreira e também desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Posto mesmo, podemos tomar assento. E cumpre-nos registrar a presença na abertura do Congresso do senhor Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, cônsul-geral da Espanha em São Paulo, Briepon, cônsul-geral da República Francesa em São Paulo, Paulo Jorge Nascimento, cônsul-geral de Portugal em São Paulo, a acadêmica Georgette Nakarato Naso, decana da Academia Paulista de Direito, acadêmica titular da cadeira Nicolau Naso, professora aposentada da Faculdade de Direito da USP, professora emérita da Faculdade de Direito de Itu, professor Antoninho Marmo Trevisan, presidente da Escola Trevisan de Negócios, ministro José Gregori, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, professora Néria de Barros Almeida, coordenadora do Pacto de Direitos Humanos da Unicamp, Dr. Vicente Carlos de Plá Trevas, presidente da Agência Sul-Americana para a Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, Dr. Ângelo Del Vecchio, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor Nelson de Faria Oliveira, presidente da Comunidade dos Juristas de Língua Portuguesa, e também o senhor Sami Reicher, leiloeiro oficial, e Márcia Reicher, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem. Senhoras e senhores, para a abertura oficial deste congresso, ouviremos o pronunciamento do senhor presidente da Academia Paulista de Direito, desembargador Alfredo Atié Júnior. Bom dia a todos. Apesar desse nome assim, composto do pronunciamento, as minhas palavras serão breves. Podem ficar tranquilas. Para a Academia Paulista de Direito, que é uma fundação, instituição que nasceu aqui na Faculdade de Direito, no Salão Nobre, em 1972, foi fundada por professores aqui da faculdade, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mackenzie, enfim, os sonhos desses fundadores e fundadoras da Academia Paulista de Direito era no sentido de construir um espaço de reflexão que estivesse, de certa forma, protegido do momento difícil pelo qual o Brasil passava naquela época em que aqui estava instalada a ditadura civil-militar. E os projetos desses fundadores e fundadoras, dentre eles Cesarinho Júnior, Alfredo da Silva Teres, Miguel Reale, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Nicolau Naso, e tantos outros professores, mas o projeto desses fundadores, a professora Esther Figueiredo Ferrada, a professora Ada Peregrino Novo, o projeto desses fundadores era muito ambicioso e estava voltado a estabelecer não apenas um local de reflexão, difusão da cultura jurídica que se considerava já naquela época em crise,
mas sobretudo no sentido de afirmação política do primado do direito, portanto, desse tríduo que é composto pela ideia de democracia, pela ideia de Estado de Direito, né, rule of law, e pela ideia dos direitos humanos. E ao nós, hoje, quase aos 50 anos da academia, realizarmos esse congresso, nós estamos justamente recuperando esses sonhos, quer dizer, levando à frente esses sonhos. Nós vamos ter um congresso muito importante do ponto de vista da participação, não apenas dos acadêmicos, da academia, eu vejo muitos aqui, como o Dr. José Raimundo Cruz, mas, sobretudo, pela participação de outras entidades que são nossas parceiras, portanto, nossas irmãs, na constituição do projeto que agora nós vamos encaminhando daqui para frente. Então, eu queria agradecer especialmente o fato de nós estarmos fazendo esse congresso aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ao diretor da faculdade, o Dr. Floriano de Azevedo Marques. Eu gostaria de agradecer a parceria da Unicamp, a professora Nelly está aqui, o professor Vedovato, que amanhã estará conosco também. Gostaria de agradecer a parceria também da FACAMP, as faculdades de Campinas, na pessoa do professor Fauzi Hassan Shukr, que não pôde ainda chegar, mas deverá chegar em breve. Gostaria de agradecer também a parceria do Tribunal de Justiça, o nosso querido professor da Universidade Estadual Paulista, e docente da Universidade Estadual Paulista e vice-presidente do Tribunal, desembargador Arthur Marques da Silva Filho. Aqui está o meu querido companheiro de academia, o desembargador Sérgio Shimura também. E gostaria de agradecer especialmente, além dessas entidades que nos ajudaram muitíssimo na organização e na realização desse congresso, gostaria de agradecer ao cônsul-geral da Espanha, em São Paulo, o Dr. Ángel Marques, sobretudo pela sua disposição, quer dizer, o despertar imediato, quando nós tivemos o contato da importância desse evento, e justamente para nós falarmos da influência que o Pacto Espanhol de Redemocratização, depois a Constituição Espanhola, tiveram sobre a redemocratização do Brasil, as tentativas brasileiras de pacto, frutíferas ou não, a gente vai ver isso durante o Congresso, mas também sobre a nossa Constituição. E também agradecer ao cônsul de Portugal, em São Paulo, Dr. Paulo Nascimento. Nós sabemos que a Constituição Portuguesa de 76 teve uma influência direta sobre vários das instituições, desses institutos que foram criados na Constituição Brasileira de 88. O cônsul da França, em São Paulo, o Dr. Riefon, que vai nos falar, inclusive aqui no Congresso, a respeito das influências culturais, especificamente sobre as influências francesas sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agradecer à Escola de Sociologia e Política, Fundação Escola de Sociologia e Política, que é uma espécie de irmã um pouquinho mais velha da Universidade de São Paulo, naquele projeto que foi criado na década de 30 do século passado, no sentido de São Paulo assumir um protagonismo educacional e cultural para o Brasil, que foi um projeto de êxito, né? Que é demonstrado não apenas por essas duas instituições, mas por instituições que foram fundadas também um pouco depois, como a Pontifícia Universidade Católica, como a Universidade de Campinas, como a Universidade Estadual Paulista, enfim, o Mackenzie, enfim, todas as instituições que formam, digamos assim, uma força cultural e educacional, que é o exemplo, digamos, que São Paulo tem dado, não apenas ao Brasil, mas ao mundo inteiro, pelo reconhecimento internacional que todas as instituições possuem, né? E a ideia da academia, sobretudo, era, naquele momento, sem qualquer tipo de visão elitista, não, era uma espécie de comunhão com a realidade brasileira, no sentido de dar um presente, digamos assim, ao Brasil, no sentido de prosseguir naqueles, digamos assim, naqueles projetos de desenvolvimento, engrandecimento, ou própria identificação da identidade nacional brasileira, cujo exemplo anterior foi exatamente a Semana de Arte Moderna de 1922. Bom, dizendo isso e agradecendo muitíssimo todos aqueles que colaboraram para que a gente pudesse realizar esse congresso, né, recuperando
os antigos congressos da Academia Paulista de Direito, eu dou por iniciados os trabalhos do Congresso. Para a sua saudação, ouviremos as palavras do diretor da Faculdade de Direito da USP, professor Floriano de Azevedo Marques Neto. Bom dia a todos e todas. Eu queria, de antemão, pedir desculpas pelo fato de que não vou poder acompanhar o evento todo. Tem 2 eventos ocorrendo ao mesmo tempo e, na minha condição de diretor, fico indo de um para o outro para, de certa forma, fazer ver a todos a grande importância que tem para a Faculdade de Direito receber estes eventos e se tornar, ou seguir sendo, um espaço onde a academia, a cultura jurídica se produz e se difunde. E, em particular, neste evento de hoje, a minha satisfação é uma satisfação reforçada. Não apenas por sediar um evento da importância deste, mas por dar a oportunidade ou oferecer esta casa para sediar um evento organizado pela Academia Paulista de Letras Jurídicas, que tem, como foi dito aqui pelo Atier, uma relação genética, digamos assim, com esta faculdade, surgida que foi aqui, com a participação ativa de muitos dos professores à época desta casa, e que tem, ao longo do tempo, travado uma relação bastante próxima e que agora queremos que seja ainda mais próxima. A missão e a função, a finalidade da academia é absolutamente consentânea com a função, a finalidade e, digo mais, até a história desta faculdade. E, portanto, é um feliz ensejo que nós possamos nos reencontrar nessa oportunidade, nesse congresso, e sediar todas as atividades que, porventura, no futuro, a academia queira sediar aqui nessa faculdade. Isso se reforça ainda mais, não apenas pela oportunidade, digamos assim, permitindo a liberdade desse reencontro da academia com a academia, mas também pelo tema deste congresso. É um tema que, obviamente, está na ordem do dia, não apenas pelo aniversário da Declaração Internacional Universal dos Direitos Humanos, mas também pela quadra histórica que nós estamos passando. Isso se reforça, vendo aqui a programação, pela notoriedade dos convidados. Eu dizia que este é um momento, digamos assim, não podemos dizer feliz, mas um momento especial para comemorar esse aniversário, em função da quadra difícil que os direitos humanos passam no mundo contemporâneo, no mundo odierno. Tenho comigo que os direitos humanos, mais do que uma declaração, do que um conteúdo de uma carta política, são uma conquista civilizatória. Os direitos humanos não são apenas direitos que consagram aquele mínimo essencial para a existência do homem, mas, ao meu ver, os direitos humanos definem a própria humanidade. E qualquer ameaça, e hoje temos ameaças reais aos direitos humanos, ameaças não apenas pontuais ou históricas, mas ameaças presentes, desafiam a própria humanidade, desafiam a própria civilização. E, portanto, acho que nesse momento não é apenas necessário fazermos intervenções laudatórias dos direitos humanos, não apenas pregar para os convertidos à causa dos direitos humanos, mas todos nós que sabemos o quanto os direitos humanos são fundamentais para a civilização, temos, ao meu ver, a missão de nos empedernir, de nos engajar como soldados, mais do que da defesa dos direitos humanos, que pressupõe uma ação de ameaça, mas da catequese dos direitos humanos. Nós não teremos ventura no mundo que está por vir se nós não conseguirmos vender, levar, convencer
da mensagem de que os direitos humanos são conquistas civilizatórias, que se afirmam exatamente quando nós estamos, digamos assim, em condições sobranceiras. Os direitos humanos não são direitos que nós devemos invocar apenas quando estamos sob ameaça, mas nós devemos praticar, respeitar, quando nós somos os ameaçados e em relação até àqueles que nos ameaçam. E é muito importante nesse momento, fico muito satisfeito de ter aqui neste evento a presença, a representação de dignatários de 3 países fundamentais, não só para o Brasil, para o direito brasileiro, mas fundamentais também para esse itinerário histórico da construção dos direitos humanos. França, desnecessário dizer da sua importância histórica e permanente. Portugal, igualmente na ampliação do plexo dos direitos humanos, e a Espanha também na sua capacidade de superar a história dos direitos humanos e seguir sendo também um país com contribuições muito relevantes para essa construção. Mas mais do que isso, vejo hoje, creio que todos devem concordar comigo, em Portugal, Espanha e França, 3 países fundamentais naquilo que eu diria que são os bastiones, as cidadelas da resistência da causa dos direitos humanos no mundo contemporâneo. Nós aqui no Brasil também vivemos uma quadra bastante difícil, né? Uma quadra que eu, nos meus 50 anos, não imaginava ter que passar, ou ter que voltar a passar, ainda que anteriormente era eu muito jovem. Mas a história é assim, a vida é assim, há idas e vindas, e qualquer conquista pressupõe que nós sejamos fortes para assegurá-la, e, portanto, o que nós temos a fazer é, para além de comemorar e celebrar o aniversário da Declaração dos Direitos do Homem, é nos colocar na fronteira, nos colocar na vanguarda da defesa desses direitos na sua efetividade, inclusive para aqueles que talvez nem saibam da importância da proteção dos direitos humanos. Portanto, saúdo aqui essa feliz oportunidade e digo aqui, de viva voz, que todos os senhores da Academia Paulista de Letras Jurídicas, e posso ousar nos tomar aqui como um time único dos defensores dos direitos humanos, têm e terão nesse diretor não só um aliado da academia, como um aliado dos direitos humanos. Sejam bem-vindos, um bom trabalho ao longo do dia de hoje, e mais uma vez me desculpe por não poder acompanhar todos os trabalhos. Obrigado. Nós agradecemos a manifestação do senhor diretor, informamos que pelos compromissos ele deverá se ausentar neste momento. E eu peço que o professor Elival represente a minha faculdade aqui no restante do evento. Muito obrigado. E convidamos imediatamente para se juntar à mesa dos trabalhos da abertura a decana da Academia Paulista de Direito, a acadêmica Georgette Naso. Para sua saudação, ouviremos agora o Dr. Elival da Silva Ramos, superintendente jurídico, representando neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo e também o senhor diretor da Faculdade de Direito, Doravante. Muito bem, muito bom dia a todos. Muito rapidamente, queria saudar a todos os integrantes da mesa, na pessoa do Dr. Atier Júnior, que é um lugar cerimonial. Mas saudar essa ilustre plateia na pessoa do ministro José Gregório, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, e dizer rapidamente que estou aqui representando o magnífico reitor, o professor Barra Goupian, e não poderia deixar de fazê-lo salientando, enfim, a importância que tem o pluralismo e, portanto, a democracia para a universidade. A universidade é uma instância essencialmente democrática. Ela não vive fora de ambientes democráticos.
porque o pluralismo integra a sua própria concepção. Quer dizer, nós aqui na Universidade de São Paulo temos todas as áreas do conhecimento. Eu agora ali na superintendência jurídica e tendo um pouco mais de contato com as diversas áreas, né, fico eu mesmo assombrado frequentemente com tudo que nós fazemos em diversos setores, né? E fora as atividades propriamente acadêmicas, nós temos uma série de instituições ligadas de alguma maneira, algumas integram a universidade, como por exemplo os museus magníficos, né, que nós temos, mas além disso, temos uma série de outras instâncias que correm em paralelo. E aqui nessa faculdade é um bom exemplo, porque nós temos um trabalho aqui de prestação de assistência judiciária, por exemplo, que é conhecido no Brasil todo, e é feito por uma instituição que não é propriamente um órgão oficial da faculdade, quer dizer, é o Centro Acadêmico 11 de Agosto, tem um departamento que funciona também de forma autônoma e presta um belíssimo serviço na área dos direitos humanos, quer dizer, concretizando direitos perante o Poder Judiciário de milhares de pessoas. Né? E assim é também no plano da cultura. Né? A Academia Paulista de Direito é um centro de cultura formado, como lembrou o senhor presidente, por diversos professores, expoentes dessa faculdade ao longo do tempo, com diferentes visões. Nós vimos ali pessoas, quem conhece a obra de todos esses que foram nomeados e tantos outros que integram a academia ou integraram, vão ver que são visões diferentes, divergências profundas, às vezes a respeito de alguns aspectos, mas todos emanados na ideia de democracia, de respeito aos direitos humanos e respeito à opinião do outro, inclusive, tá? Que é um aspecto fundamental. Como lembrou o professor Floriano, nós, no mundo todo, acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, há uma quadra particularmente difícil para a democracia, que vê questionado especialmente mecanismos tradicionais de representação política, e para os direitos humanos. Né? A própria tecnologia coloca hoje em xeque uma série de conceitos, né, que são muito importantes. Nós temos a liberdade de manifestação do pensamento, mas, enfim, coisas como as fake news e outros institutos ligados à tecnologia nos fazem pensar, enfim, em certos limites, como é que nós podemos lidar com isso, sem ao mesmo tempo desnaturar a democracia. Esses são temas da ordem do dia e que atormentam todos aqueles que defendem a democracia, os direitos humanos, o Estado de Direito. Eu não poderia deixar aqui, para encerrar essas breves palavras, lembrar o professor Goffredo da Silva Teles, que foi um dos fundadores, né, da Academia Paulista de Direito, e o professor Goffredo, cuja importância para o país é desnecessária aqui enfatizar, mas eu fui aluno dele, tive a aventura de ser aluno dele já no final da sua carreira no magistério, e ele dizia o seguinte: olha, é importante, isso ele repetiu na famosa Carta aos Brasileiros, né? Aliás, o ministro José Gregório, presente ao ato, como eu também estava, como acadêmico na época, e ele dizia: é preciso distinguir o que é essencial daquilo que é circunstancial. Né? Então, democracia, Estado de Direito e direitos humanos são coisas essenciais, são coisas perenes e permanentes. As políticas de governo, elas se alternam. Os governos se sucedem, isso é próprio da democracia, as ênfases são diferentes, os aspectos que vão ser abordados, as técnicas para atingir determinados fins vão mudando, mas não podemos perder de vista o que é essencial. É buscar sempre a essência das coisas. Essa é a lição do professor Goffredo da Silva Teles, que certamente permeia todo o trabalho desta academia e estará presente ao longo desses dias. São, me parece, 3 dias de atividades nesse seminário, que em tão boa hora foi trazido aqui para esse palco da democracia do Estado de Direito, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, bom trabalho. Na oportunidade, registramos ainda a presença do Sr. Urs Brunnemann, cônsul-geral da Suíça em São Paulo. E anunciamos e convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o cônsul-geral da Espanha em São Paulo, Ángel Vázquez Díaz de Tuesta. Bom dia. Eu queria primeiramente agradecer a Academia de Direito de me ter invitado aqui neste evento tão importante. Eu queria também parabenizar os diretores deste seminário, deste congresso, pela escolha do tema os direitos humanos. Eu acho que, como outros falaram, é um tema muito importante que amerita atenção e consideração de todos nós. Neste caso, o tema são os direitos humanos, aproveitando os aniversários, as comemorações que este ano estamos fazendo
primeiramente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, herdeira da Declaração Francesa dos Direitos Humanos e do Cidadão, e também os textos constitucionais da Espanha e de Portugal. Qual é o fio condutor desses textos? Claramente são, primeiramente, no primeiro deles, as grandes tribulações que o mundo sofreu na Segunda Guerra Mundial, um momento particularmente grave de violação, de desconhecimento dos direitos humanos mais elementares da pessoa, e que provocou uma reação inevitável após a Guerra Mundial, e que essa reação se manifestou na Declaração Universal de Direitos Humanos. Nos outros casos, mais particulares do Brasil e da Espanha, as tribulações também foram graves. No caso espanhol, tenho que falar de um contexto particularmente difícil. Nós tivemos, nos anos 30, uma guerra civil, uma das maiores tragédias que um país pode ter. Essa guerra civil foi seguida por uma ditadura do general Franco, 40 anos em que os direitos humanos normalmente foram desconhecidos e também violados. Então, quando isso terminou, efetivamente, na sociedade espanhola existia um desejo fervente de democratização, de normalização, de superação dessa situação que tinha durado muito tempo. As feridas todavia estavam abertas, era necessário realmente uma mudança. Durante esses 40 anos, a ditadura, a Espanha se afastou de uma corrente constitucional muito rica que nós tínhamos. Eu preciso aqui recordar que a Espanha teve uma das primeiras constituições liberais do mundo, foi a Constituição de Cádiz, no ano 1812. Uma Constituição que é herdeira também do siglo das luzes, da Ilustração, do siglo XVIII, que incorpora pela primeira vez na Espanha os direitos, a ideia de um sistema liberal, e que teve uma enorme importância constitucional na América Latina. Por isso que eu acho que se lembrar dessa Constituição é muito pertinente aqui neste fórum. Mas ao longo do século XIX, a Espanha teve uma rica, do ponto de vista doutrinal, uma rica história constitucional. Nós tivemos várias constituições, algumas delas tiveram uma curta vida, por causa das banderias, sendo textos que refletavam um partido, outro partido, o partido contrário não conseguiam efetivamente uma ideia unitária. É por isso que nós tivemos uma história constitucional um tanto acidentada. Mas toda vez é preciso dizer que foi uma história rica do ponto de vista doutrinal. A Constituição do ano 1931, a Constituição da República, foi também uma Constituição importante e que teve também influência considerável nas constituições aqui na América Latina. Ela também foi herdeira de algumas constituições americanas, a Constituição mexicana do ano 17, e também ela teve influência aqui. Enfim, nesse contexto, na Espanha de 1975, quando a ditadura acabou, tinha também uma vontade muito grande de se incorporar novamente à família europeia. Ela esteve afastada durante 40 anos dessa família. E nesse momento a Espanha integrou a União Europeia, naquela época a União Europeia, integrou também o Conselho da Europa, instituições importantíssimas e cruciais realmente para o desenvolvimento dos direitos humanos na Europa e na Espanha. Assim, a Constituição Espanhola de 78 nasceu. Ela nasceu e foi a Constituição, vamos celebrar no próximo 6 de dezembro, ao 40 aniversário, foi a Constituição que permitiu que a Espanha vivesse nestes 40 anos o maior progresso democrático, social e econômico dos últimos séculos. É realmente considerada assim. É um êxito extraordinário que um texto constitucional como esse texto que estamos comemorando hoje permitisse uma evolução tão importante num país tão significativo como a Espanha. E por quê? Porque foi possível esta situação. Eu acho que todos os comentaristas, todos os analistas do texto constitucional espanhol concordam que o mérito, o grande segredo do êxito, do sucesso deste texto constitucional foi o consenso. A técnica política do consenso com aquele os constitucionalistas espanhóis fizeram esse texto é o segredo da sua duração. Um consenso que permitiu que o texto constitucional refletara todas as correntes, a esquerda, a direita, o centro. Os pais da Constituição foram comunistas, foram gente da direita, foram gente do centro.
E tudo isso magistralmente dirigido por Sua Majestade o Rei João Carlos I, que heredou do Franco poderes quase absolutos, mas que conseguiu utilizar esses poderes para fabricar e fazer um consenso fundamental que alumbrou um texto constitucional que todos consideramos modélico. Esse texto constitucional teve influência também aqui nos processos constitucionais da América Latina. Esse texto incorpora não somente a tradição liberal espanhola, europeia, os direitos clássicos subjetivos de todas as constituições, mas também reflete os avanços constitucionais que os europeus tivessem ao longo dos anos 50, 60, 70. Por isso que o Estado que essa Constituição reconhece, uma monarquia parlamentar, é um Estado social e democrático de direito. São importantes estas definições da natureza do Estado espanhol, porque isso implica que os direitos, os novos direitos, os direitos que podemos qualificar de segunda geração, foram incorporados no texto constitucional de uma maneira muito bem sucedida. Tenho que lembrar também nos textos europeus da época, a Convenção de Roma, a Convenção da Carta Social Europeia, todos os textos definem, refletem novos direitos, todos esses direitos foram incorporados na Constituição Espanhola através de um artículo muito significativo, que é o artículo 10 da Constituição, que diz que todos os direitos refletidos na Constituição Espanhola têm que ser interpretados conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos e os pactos e tratados internacionais assinados pela Espanha nessa matéria. Isso implica, evidentemente, uma concessão muito aberta, muito sugestiva, muito generosa à hora de interpretar e de conceber os direitos humanos na Espanha. E claro, também a Espanha, como novo membro da União Europeia, nesses anos que ele integrou a família europeia, tive também na sua Constituição, viveu uma verdadeira mudança, porque a União Europeia influiu muito na Espanha. A própria Constituição espanhola não é um texto fechado nesse âmbito, porque ele incorporou o Tratado Europeu facilmente, os novos textos europeus, os textos constitucionais europeus, o Tratado de Niça, o Tratado de Lisboa, enfim, todos os textos constitucionais. Também a importante jurisprudência europeia. A jurisprudência europeia é muito importante à hora de definir e completar a concessão dos direitos humanos e os direitos todos na Espanha. Essa jurisprudência, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o Tribunal de Justiça de Luxemburgo, tudo isso é importante à hora de imaginar por que os direitos humanos na Espanha, no texto constitucional e na jurisprudência cotidiana, tinham um tão grande desenvolvimento como nós vimos nestes últimos anos. Enfim, essa realidade é uma realidade muito exitosa, muito optimista. Nós gostamos de dizer que, efetivamente, esses 40 anos são os 40 anos onde a Espanha viveu um período mais estável, mais democrático, onde o desenvolvimento econômico, social, cultural foi mais bem sucedido. Realmente é um motivo de orgulho. É por isso que as celebrações que eles estão preparando em Madrid, no próximo dia 6, vão pôr o acento nessa faceta. Mas nunca não é bom pensar, ser conformistas, como falaram aqui outros antes de mim nesta aula. Não podemos ser conformistas, porque o mundo muda, as condições mudam também, as necessidades são outras. Efetivamente, a Constituição Espanhola tem 40 anos, mas nesses 40 anos muitas coisas importantes aconteceram na vida europeia e na vida mundial, poderia dizer. Bom, é fácil de se lembrar aqui da queda do Muro de Berlim, da queda da União Soviética, a aparição da globalização. Todas essas realidades têm uma influência significativa nos textos constitucionais, na prática dos direitos humanos, no funcionamento normal das instituições democráticas que nós tivemos na Espanha, na Europa, na América Latina. Nesses momentos em que a globalização põe em questão algumas de nossas seguridades, é preciso se detener, esperar um momentinho e pensar o que devemos fazer. Primeiramente porque novos atores aparecem na cena política, novos atores que reclamam ter uma voz própria. Os partidos políticos tradicionais que nós conhecemos na Europa, aqui na América Latina,
estão sofrendo na crise. A democracia representativa é às vezes impugnada por alguns grupos, por algumas pessoas, por alguns atores novos. É difícil na hora que esses intermediários entre a sociedade e o poder político consigam efetivamente veicular as demandas sociais. Depois, novos direitos aparecem, são apenas formulados, nós conhecemos novos direitos ou novos direitos que estão esboçando apenas. Os direitos medioambientais, ninguém pensava nos direitos medioambientais há 40 anos, os direitos de algumas minorias, LGTBI, os direitos das mulheres, está havendo agora uma revolução na concessão dos direitos, o acesso à internet é um direito também. Enfim, realidades que são completamente novas e que exigem de nossa parte um esforço mental, filosófico, político que é preciso fazer. Evidentemente, a articulação dessas novas necessidades é uma articulação às vezes dolorosa, porque os processos políticos e sociais que as sociedades desenvolvidas como as nossas vivem não são fáceis. A história da humanidade não é uma coisa fácil, nunca foi. Então, a articulação dessas novas necessidades, a participação desses novos atores na vida pública, a materialização desses novos direitos exigem, de nossa parte, um esforço continuado. Ao mesmo tempo, temos que ser conscientes dos perigos, os novos perigos que aparecem. Os direitos humanos estão assegurados, todos somos convencidos, como você falou, da necessidade dos direitos humanos, mas existem perigos novos também, que exigem de nossa parte imaginação para sabermos combater. Estou pensando nos fake news, que tem uma importância tão transcendental nas eleições, os processos democráticos básicos das sociedades europeias e americanas. As fake news têm importância. Como é possível isso? Não é impossível. Então, o que quer dizer tudo isso? Que Fukuyama não tinha razão. A história não terminou, felizmente não terminou, ele continua. E como ele continua, nós temos também que continuar a pensar que os direitos humanos ameritam um pensamento novo, que as necessidades humanas mudam e que essas mudanças têm que ir acompanhadas de reflexos políticos. É por isso que nós estamos aqui, que fazemos estes congressos, para pensar e também para atuar. Muito obrigado. Convidamos para a sua saudação o Cônsul-Geral de Portugal, o embaixador Paulo Jorge Nascimento. Muito obrigado. Bom dia. Excelentíssimo Sr. Professor Atier Júnior, permita-me, antes de mais, presentes, dirijo a Vossa Excelência, para lhe agradecer o convite que teve a gentileza de me dirigir pessoalmente para estar hoje aqui. Por seu intermédio, saúdo também todos os membros da mesa e todos os presentes. Sinto-me particularmente honrado por me ser dada a oportunidade de estar aqui neste evento que fará, sem dúvida, uma interessante discussão sobre não só a Constituição brasileira, mas também a questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos que se coloca hoje, como de resto o meu colega de Espanha tão eloquentemente acabou de colocar, com uma importância fundamental, porque, na verdade, como também foi referido, os direitos humanos podem ser pensados da forma como eles foram pensados há vários anos atrás, mas podem também, hoje em dia, ser considerados numa perspectiva mais ampla, pensando-se naquilo que foi aqui referido, os direitos ambientais, todos aqueles direitos que hoje colocam para o desenvolvimento da sociedade e que merecem também ser considerados, porque, na verdade, muitos deles informam aquilo que é hoje a nossa sociedade e terão certamente um impacto profundo da forma como forem acolhidos também respeitados. Por outro lado, e referindo-me à reflexão que também aqui é trazida, à colação sobre a Constituição da República Portuguesa de 1976, tenho particularmente a referir que a Constituição da República de 76 foi para Portugal um momento determinante. Determinante coincidiu, por um lado, com a restauração e com a criação do regime democrático depois de 74, por outro lado, porque foi trabalhada e construída por eminentes juristas, e eu não resisto aqui a recordar aquele que foi meu professor na Faculdade de Direito de Lisboa, o professor Jorge Miranda, mas também por muitos outros. Foi trabalhado num amplo leque de discussão na Assembleia Constituinte,
na Assembleia da República, e que ficou marcada, sem dúvida, apesar disso, e todos o sabem aqui bem melhor do que eu, por uma forte carga ideológica. O país reconhecendo, e os legisladores reconhecendo também esse enquadramento ideológico próprio da época, e que de forma alguma poderá ser também desconsiderado, reconheceram a necessidade de proceder a revisões constitucionais que foram feitas no quadro legal previsto pela Constituição e que permitiram também uma atualização do próprio texto da Constituição. E a verdade é que a Constituição da República de 76, que hoje ainda vigora, tornou-se, na verdade, o texto fundamental, o texto estruturante, como não poderia deixar de ser, do quadro jurídico português, mas também da vivência política e democrática do país. Teve também, por isso, reflexo, logo após a sua elaboração em 76, naquilo que seriam as constituições das repúblicas dos novos países de língua portuguesa, particularmente em África, e acabou por refletir também, porque é um processo normal de reflexão intelectual no quadro jurídico, influência noutras que se sucederam. No Brasil também essa influência acabou por se fazer sentir, mas o mais importante a nosso ver é justamente a capacidade que a Constituição da República Portuguesa conseguiu demonstrar, através também do reconhecimento e do consenso político estabelecido por ela, de se estabelecer como baluarte do regime. Mesmo se efetivamente ela considera e consagra um sistema político que se acha peculiar, o nosso sistema semipresidencialista, que me recordo alguns consideravam como sendo uma variação um pouco bizarra até entre o regime parlamentar e o regime presidencialista, acaba por gerar em Portugal, mas não só, noutros países. Recordo, por exemplo, daquilo que se passa no Estado de Cabo Verde, em que o mesmo regime vigora, acaba por provar que é passível de ser uma base sustentada de estabilidade política e também de desenvolvimento económico e de estabilidade social. De resto, isto recorda-me também que, efetivamente, a Constituição Portuguesa consagrou e consagra ainda hoje toda uma série de direitos económicos e sociais que são da maior relevância para aquilo que ainda é a orientação da política portuguesa. Bom, por tudo isto, eu penso que é importantíssima esta reflexão. Parece-nos que esta reflexão que se faz agora aqui no Brasil tem ecos também em Portugal e certamente não deixará também de ser levada em consideração pelos juristas que acompanham estas matérias no nosso país. Perdoar-me-ão de não entrar em muito mais detalhes sobre a Constituição da República Portuguesa ou sua influência na Constituição brasileira, porque qualquer ensaio que pudesse fazer esse propósito apenas me envergonharia perante tão ilustres juristas. E, portanto, a minha básica formação jurídica não me permite ir mais longe do que isso. Mas gostaria, sobretudo, de deixar aqui uma palavra de saudação, de profundo agradecimento e de reconhecimento, em nome do Consulado-Geral e, por essa via, também das autoridades portuguesas, por este evento e pela sua realização. Muito obrigado. Convidamos agora para a sua saudação a professora Nery de Barros Almeida, coordenadora do Pacto de Direitos Humanos da Unicamp. Bom dia. Eu sou historiadora de formação, sou medievalista, me ocupo da história medieval e estou aqui representando o Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, que foi recentemente criado pelo nosso reitor, na verdade agora é dia 29, na terça-feira. Estamos todos muito contentes e honrados em poder estar aqui representando esse novo órgão da universidade. Então eu agradeço o convite e ao mesmo tempo parabenizo a todos os envolvidos na elaboração dessa iniciativa, que é custosa, mas é um custo que se faz cada vez mais necessário, tendo em vista o contexto complexo do mundo, e a Unicamp tem se manifestado nesse momento com muita vontade de nadar contra a corrente. Então a oportunidade de interlocução oferecida aqui é muito preciosa para nós. Então contem com o nosso apoio, a nossa simpatia e com a nossa vontade de colaborar. O momento que nós vivemos é bastante complicado por vários motivos, mas ele tem uma complicação de ordem mundial. E fundamentalmente a gente pode dizer, de um certo ponto de vista, que ele decorre do choque entre as nossas realidades materiais e as nossas realidades culturais. Estamos diante de um mundo que parece reagir de maneira espontânea a uma consciência ainda pouco clara
da limitação a qual nós estamos paulatinamente sendo submetidos, uma limitação material de fato, que ainda não está nomeada numa cultura que ainda fala no inextinguível, no ilimitado, no progresso sem limites, quando na verdade nós estamos já num cenário de decrescimento que talvez tenha sido notado de maneira subliminar pelas consciências. Esse contexto é bastante dramático e ele atinge, num primeiro momento, diretamente os direitos humanos. É uma concepção que todo mundo sente hoje que está sob ataque. É muito fácil hoje atacar os direitos humanos, não se demanda muita argumentação a esse respeito, mas eu gostaria apenas de lembrar o trabalho da historiadora norte-americana Lynn Hunt, uma modernista, que se chama Invenção dos Direitos Humanos, e ali uma das teses mais interessantes que ela apresenta é a das ideias que fracassam. E ela diz, olha, os direitos humanos já fracassaram. O que é importante não é se eles fracassam ou não fracassam, mas é que eles continuem como uma potência da cultura, porque fracassaram e retornaram em 1948, porque permaneceram ao longo de todo o século XIX voltado para as entranhas nacionais, permaneceram uma ideia potente, latente. Então a nossa função hoje aqui é justamente, me parece, fazer participar desse trabalho de sustentação da latência na cultura, dessa potência que os direitos humanos são e esperamos que continuem sendo. Então é extremamente importante essa união de interesses e de convicções aqui manifesta. Os direitos humanos, a ideia de direitos humanos é uma ideia que se construiu historicamente através de um processo complexo, mas o que nós celebramos agora em dezembro é o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração nasceu de um contexto dramático que todos aqui conhecem, que foi fundamentalmente marcado pelo risco que a Europa passou com o segundo conflito mundial em um curtíssimo período de tempo de aniquilação. As perdas humanas e materiais foram catastróficas, mas também por um fenômeno particular, um evento particular, que foi o genocídio. Eu gostaria de, sem querer ser alarmista, de dizer que o nosso mundo hoje está às portas de várias oportunidades de genocídio. Genocídio, seja por via da dificuldade para a compreensão do caráter estrutural das imigrações e da condição de refugiados que se apresenta e que é uma questão que vai se mostrar estrutural futuramente, e que tem gerado reações desproporcionais dentro do Brasil, que é um país pouquíssimo afetado por esses fluxos migratórios forçados. O problema gravíssimo do aquecimento global, que atinge toda a humanidade e diante do qual estamos observando recuos importantes, embora algumas vozes tenham se mantido coerentes em relação a tratados firmados. E uma série de outras oportunidades de genocídio também no campo da tecnologia, como é o fato de nós estarmos trabalhando sem protocolos explícitos e internacionais reconhecidos para o trabalho com engenharia genética, com a nanotecnologia, com a inteligência artificial e também protocolos relativos à comunicação, que nos coloca nesse ambiente de verdadeira ignorância daquilo que nós estamos vivendo, embora tenhamos uma estrutura de comunicação extraordinária e ímpar na história da humanidade. Então eu gostaria de dizer que todos esses são evidentemente problemas internacionais, o internacionalismo está em crise e juntamente com o direito internacional, essas questões, o ataque se faz frontalmente, no caso dos juristas, com relação ao direito internacional, ao direito constitucional e também às instituições de informação e de pesquisa, que são as universidades. Eu gostaria de fazer um apelo a todos aqui presentes que ajudem a suplantar esses ataques e essas más informações a respeito da importância do direito internacional, da importância do direito constitucional e da importância das instituições de pesquisa, que estão na linha de frente dos ataques hoje em dia, e nós precisamos estar juntos e também fazer circular as boas informações. Então, com essa pequena
esse pequeno comentário, gostaria de apresentar a minha vontade de colaboração e colocar a Unicamp à disposição de todos aqueles que são francos, amigos e defensores dos direitos humanos, porque nós iremos lutar contra a corrente. Muito obrigada, bom dia. Denunciamos as palavras do desembargador Arthur Marto da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na pessoa do professor doutor Atier, eu cumprimento todos os presentes e gostaria de inicialmente dizer que os direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. Eu cumprimento todos aqueles que já se manifestaram e gostaria só de lembrar que nós temos, assim, vários motivos para comemorar o aniversário e hoje nós poderíamos dizer que estaríamos comemorar o aniversário de 70 anos dos direitos humanos, da consagração dos direitos humanos, 30 anos de vigência da Constituição da República Federativa do Brasil, 20 anos da Emenda Constitucional número 19 e outras comemorações relacionadas ao aniversário. Os antropólogos sempre mencionaram que a comemoração dos aniversários surgiu no Egito. Os faraós comemoravam essa data e assim passou o aniversário até o século IV, repudiado pela Igreja Católica, ao comemorar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. E a partir daí, razões surgiram para que as comemorações fossem efetivadas por alguma razão, por algum motivo. Nós temos motivo suficiente para essas comemorações, sobretudo pela amplitude do caminho que o nosso presidente da academia abre em termos internacionais para que os direitos humanos prossigam. E eu não poderia deixar de mencionar a Constituição do nosso país, a 8ª, onde ela menciona e traz os direitos de quinta geração, priorizando várias proteções aos quilombolas, aos silvícolas, ao meio ambiente e assim aos direitos do consumidor, da infância e do adolescente, que também se comemora 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor. É o resgate dessa discussão de temas novos, dos crimes cibernéticos, sobretudo, e de outras alterações que a sociedade mesmo acaba por evoluir, e nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem exercido um papel de ativismo muito forte na manutenção e guardião dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nós temos uma Constituição no Brasil que tem 364 dispositivos, 99 emendas constitucionais, a mostrar que a Constituição está num processo permanente de alterações, e dizer que a nossa Constituição é a primeira que consagra no artigo 5º os direitos e deveres e garantias fundamentais em 78 incisos. Eu cumprimento, portanto, todos os participantes, desejando muito sucesso nessa sinergia internacional que, por certo, ocupará as nossas mentes e os nossos trabalhos no futuro. Muito obrigado e sucesso nesse evento. E para a sua saudação também, convidamos o Cônsul-Geral da República Francesa de São Paulo, o Sr. Brepon. Muito obrigado, bom dia a todos. Saudações ao Dr. Alfredo Atier, desembargador, senhora decana, senhor presidente em exercício do Tribunal de Justiça, senhores professores, senhores cônsules gerais, colegas, embora amigos, e eu gostaria de agradecer o convite, muito intimidado aqui, de nossa presença, tão intimidado que inclusive eu vim com o meu advogado, o Dr. Jorge Tomlin, que é advogado do Consulado Geral da França, aqui presente, nesta casa, a USP, com a qual
prestigiosa casa, com a qual a França tem uma história tão forte. Fernand Braudel, Lévi-Strauss, Bastille participaram da fundação do Departamento de Ciências Sociais em 1934. E essa cooperação continua. Há poucos dias tive o grande orgulho de entregar os diplomas aos formandos da última promoção de graduação em Direito Francês, nesta mesma sala, neste auditório. Também a ocasião foi de entregar as palmas acadêmicas ao professor Fernando Menezes de Almeida, ao qual devemos a iniciativa deste curso de Direito Francês, que agora, inclusive, vai se prolongar na forma do mestrado. O Brasil é um país com influências no setor jurídico, no setor do direito fascinantes, não só porque algumas delas foram francesas, mas também porque temos o positivismo, a declaração dos direitos humanos, evidentemente, influência no setor do direito administrativo. Também, mas porque isso pode ser surpreendente vindo do francês, mas também porque essas influências vieram de outros países. E o que nos proporciona uma área de estudos muito profícua. Amanhã terei a honra de apresentar a minha modesta contribuição a este congresso, na forma de uma palestra sobre direitos humanos, especificamente o tema da Declaração Universal de Direitos Humanos, da influência da França, em particular do grande René Cassin. Trata-se de um aspecto fundamental do estudo do direito, porque os direitos humanos, a Declaração Universal, constituem, digamos, a abóbada do direito democrático. É uma ferramenta simbólica, porém fundamental para aqueles que entendem o direito como um escudo daquele que é fraco, do vulnerável, contra o potente, contra a rubris. Nestes tempos em que se proclama o caráter inquestionável do poder da maioria contra a minoria. O direito é o reflexo da sociedade que o adota. Isto confere aos juristas e aos legisladores uma enorme responsabilidade. É com esta convicção que o presidente Macron cumprimentou o novo recém-eleito presidente do Brasil, país não só vizinho, mas também amigo da França, lembrando que nossa parceria é baseada no respeito dos valores democráticos e do Estado de Direito, ao qual nossos países estão profunda e necessariamente ligados. O presidente Macron também lembrou o papel fundamental do Brasil no âmbito do multilateralismo e de novas áreas de sua expressão, como, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, que constituem uma nova ameaça à humanidade. Com isso, já falei demais, gostaria, para concluir, de registrar uns votos de êxito para este evento, reafirmando o compromisso da França com ocasiões deste cunho, cumprimentando os organizadores e esperando que contribuem a manter os fortes laços, a força dos laços entre poder, academia e sociedade civil. Muito obrigado a todos pela atenção.